Bom pessoal, 22 de junho de 2024, seguimos aí com a nossa análise quase que diária, né, da atualização do gráfico do BTC, Bitcoin. Tá? Seguimos aqui com essa cunha descendente, tem que tem a tendência de fazer o rompimento para cima, né, ou seja, de valorização, com a possibilidade de vir buscar essa linha verde aqui de 72 mil. É o que essa cunha demonstra, mas é verdade que muitos estão aí com medo e esperando o Bitcoin dar uma correção um pouco maior e vir chegar aí na casa dos 60 mil, alguns 62 mil, né? Os 60 mil estaria marcado aqui por essa linha vermelha aqui, tá? Seria um suporte interessante. Não seria interessante perder essa linha, a verdade é essa, tá? Mas o que o gráfico mostra, Michael? O gráfico ele mostra a possibilidade de rompimento para cima, tá, gente? Mas o que, Mike, está indicando isso? Quais são os fatores? Por exemplo, essa figura já é um fator principal, né? Que nessa figura gráfica sabemos que a tendência do ativo é romper para cima, ou seja, ter valorização. Tanto que os compradores, toda vez que bate nessa linha de fundo, eles compram, tá vendo? Ó, chegou no fundo, eles compram, chegou no fundo, eles compram. E aqui no caso nós estamos no tempo gráfico diário. Tempo gráfico diário, o RSI inclusive a linha já começa a apontar para cima, tá, gente? Deixa eu botar uma seta aqui. A linha já começa a apontar para cima aqui, tá vendo? Ó, que interessante. Vou dar 2 cliques aqui no RSI. Isso, para ele ampliar. Ampliou, olha só. No tempo gráfico diário, o RSI já começa a apontar para cima, indicando reversão de tendência, tá, gente? Vou dar 2 cliques para voltar novamente. E como eu falei no vídeo anterior, dificilmente se formam 5 ou 6 candles de uma mesma tendência, ou seja, negativos ou positivos, tá? Aqui nós já estávamos em 5 candles diários negativos e eu falei ontem que provavelmente esse aqui seria um candle positivo. É claro, ele não fechou ainda, ele pode mudar a sua posição ainda, o seu andamento, mas é bem provável que a gente termine o dia com ele positivo, tá? Como eu disse, BTC tinha 5 ou 6 dias para brincar dentro dessa região aqui, tá? Mas chegando ao final ele tem que tomar uma decisão, ou ele vai ter que romper para cima ou romper para baixo. Quanto mais ele demorar a romper aqui e fizer o rompimento aqui no caso para cima, maior vai ser a sua subida, né? Então, há outras coisas também que nos indicam que o ativo está realmente no fundo e que pretende subir. Por exemplo, a formação de um novo fundo no tempo gráfico de 1 hora. Deixa eu colocar aqui no tempo gráfico de 1 hora, tá? Essas linhas amarelas aqui dentro, gente, é porque o gráfico, o que acontece, ele é fractal, tá? Então a gente faz análise dentro de análise. Dentro de uma grande análise, eu fiz uma análise no tempo gráfico de 1 hora, de um dia, tá? Então é bem provável que dentro dessa análise, dentro dessa figura gráfica, eu tenho outras análises e outras figuras gráficas em um tempo gráfico menor. Então isso aqui são análises que eu faço no decorrer do dias, né? E que elas se confirmaram. Essa análise aqui, por exemplo, ela devia estar no tempo gráfico, se eu não me engano, de 15 minutos. Olha só, exatamente 15 minutos, onde ela me mostrou um triângulo simétrico que coincidiu com o fundo da linha da grande cunha no tempo gráfico de um dia, tá? O triângulo simétrico indica continuação de alta e o ativo realmente bateu no fundo da cunha e rompeu o triângulo simétrico no tempo gráfico menor e continuou subindo. Olha que interessante, mais uma confirmação de que era um excelente ponto de compra, tá? Michael, tem mais alguma coisa que poderia confirmar essa entrada? Sim, a gente pode dar uma olhada no tempo gráfico de 5 minutos. Aqui deixa eu ampliar, aí talvez ele não mostre a linha do fundo aqui porque ficou muito ampliado, mas a gente vai entender. A gente pode ver aqui que nesse ponto aqui em específico, o gráfico nos 5 minutos alcançou o extremo, tá vendo aqui, gente? Alcançou o extremo aqui, ó, nessa reta aqui, ó. Quando o tempo gráfico nos 5 minutos alcança o extremo, eu vou marcar aqui com uma linha, ele indica a formação de um novo fundo no tempo gráfico de 1 hora. Vou trancar aqui. E agora a gente vai lá para o tempo gráfico de 1 hora para a gente ver
aonde que ficou essa formação do fundo indicado pelo tempo gráfico de 5 minutos. Aí, gente, olha só, não coincidentemente, estou ampliando aqui, tá, gente? Essa formação de novo fundo ficou bem próxima, tá? Podemos que dizer em cima da linha de fundo da cunha do tempo gráfico de um dia, ou seja, tivemos uma confirmação de fundo aqui no tempo gráfico de 1 hora por causa do novo fundo, tá? Que foi confirmado no tempo gráfico de 5 minutos, que foi confirmado também pela linha inferior da cunha do tempo gráfico de 1 hora e foi confirmado também por um triângulo simétrico que eu fiz essa marcação no tempo gráfico de 15 minutos e confirmava também que o ativo ia subir. Então tivemos, gente, várias confirmações aqui de que o ativo ia subir, tá? Então tudo isso ajuda na hora de tomar a decisão se realmente é um bom ponto de entrada. Quando a pessoa vou entrar nessa linha inferior da cunha descendente, então a pessoa vai lá, dá uma olhada no RSI e o tempo gráfico de 5 minutos está no extremo, vai formar novo fundo, né? Duas confirmações. Vou dar uma olhada no 15 minutos e tem um triângulo simétrico no fundo da cunha no tempo gráfico de 15 minutos que indica que o ativo vai continuar a subir. 3 confirmações, tá? E a pessoa quando estava nesse tempo gráfico diário na cunha descendente, no tempo gráfico de um dia, o RSI estava em 35, ou seja, o RSI estava abaixo, não estava abaixo de 30 ainda, que é o extremo, mas estava abaixo, gente, em relação ao andamento do gráfico. Então, 4 confirmações de que seria um bom ponto de entrada, tá? E realmente o ativo bateu lá. Vamos voltar aqui no 4 horas. Vocês podem ver que o ativo bate nessa linha, gente, e respeita, tá vendo? Bateu ali nessa região e começa a subir novamente. Marco, ele parou de cair então? Não, ele, como eu disse antes, ele pode ficar brincando nessa região aqui, tá? Até chegar aqui na ponta dessa cunha. Chegando aqui não tem jeito, gente. Aqui ele tem que tomar uma decisão. Ou ele vai valorizar, ou vai romper para cima, ou ele vai fazer a sua queda, tá? Mas o que o gráfico indica é que ele vai valorizar. Qual indicação que vale mais? A do gráfico do tempo gráfico maior, tá, gente? Por exemplo, aqui o tempo gráfico de 4 horas, tá? A linha do RSI está um pouco apontada para baixo, tá vendo? Que o ativo está corrigindo realmente, né? O tempo gráfico de 1 hora. Mas se eu colocar no tempo gráfico diário, que é esse que vai mandar, a linha já está apontando para cima, tá, gente? Então isso é importante. Então, Michael, o que isso quer dizer? Quer dizer que essa queda, provavelmente, né, essa correção aqui no 4 horas está com o candle vermelho, ela é momentânea, porque durante o dia o que vai mandar é a indicação do diário, e o diário está dizendo que vai subir. Pode mudar? Pode haver algum tipo de mudança? Pode sim, mas aí por isso que a pessoa tem que estar sempre acompanhando o gráfico. Eu creio que qualquer mudança que houver vai ficar dentro desse padrão, tá? Durante esse final de semana. Final de semana a movimentação é mais devagar, as bolsas de valores não funcionam, né? As corretoras funcionam normalmente, mas isso tem influenciado um pouco na movimentação devido ao fato de Bitcoin hoje estar sendo negociado em bolsa de valores, na B3, Wall Street. Então isso tem influenciado sim essa questão da movimentação do ativo, tá? Eu estou crendo no rompimento para cima, mas caso ele continue a correção a ponto de romper essa cunha para baixo, vamos aguardar nessa região aqui de 60 mil dólares. Então até o momento tudo bem com o Bitcoin. De ontem para hoje teve uma recuperação boa e vamos aguardar, pessoal. Vamos continuar acompanhando para ver qual vai ser a definição dessa cunha aqui. Até a próxima, pessoal.